E aí galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos falar um tema muito importante. Vamos falar sobre a importância que tem a Bíblia em nossa vida, em nossa caminhada. É importante entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus, então a Bíblia é importante que Deus utiliza da Bíblia para se comunicar com seus filhos nessa terra. Então Deus utiliza da Bíblia como uma ferramenta para se comunicar com seus filhos e com a humanidade nessa terra. E nós podemos ver aqui, adentrar em Mateus 24, no versículo 35, que fala assim: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. O que está querendo dizer Jesus aí? Que suas palavras jamais vão passar. E a palavra de Deus é a palavra que está escrita na Bíblia. Então a Bíblia é a resposta para a humanidade. E por isso, de gerações, gerações em gerações, a Bíblia tem sido resposta para a humanidade. E continuará sendo resposta daqui a um futuro, daqui a um século, daqui a uns anos. A Bíblia continuará sendo resposta hoje, amanhã e daqui a uns séculos. A Bíblia é a resposta para cada um de nós em nossa vida, e foi resposta nos séculos passados, anos anteriores. Por isso Jesus fala: minhas palavras jamais passarão. Por quê? Porque a palavra de Deus são palavras que têm vida eterna, e a palavra de Deus jamais vai passar, porque não tem um tempo determinado para se acabar, não tem um tempo limitado, um tempo, se acabou. Não, a palavra de Deus são para sempre, e o que está escrito na Bíblia continuará sendo resposta para a humanidade para sempre. Não para um tempo, jamais vai se acabar, porque será para sempre, será eterno as palavras de Deus escritas na Bíblia. E agora quero entrar também com vocês, irmãos, em Mateus 4, no versículo 4, que fala assim: Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que está querendo dizer aqui? Que a palavra de Deus é nosso alimento para nossa alma e para nosso espírito, e também para nosso corpo, porque nos faz bem a palavra de Deus. Então, o que está querendo dizer? Que a Bíblia é nosso alimento diário para os filhos de Deus nesta terra. Deus deixou ser o alimento que é a Bíblia, sua palavra, para que nós, seus filhos, nos alimentemos diariamente e não morramos no espírito, e sejamos vivos e sejamos construídos segundo o coração dele. É importante entender que a Bíblia é nosso alimento. Então, se você come 3 vezes por dia ou até mais para se alimentar, porque se você não come, você fica fraco de saúde e morre. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Aqui fala: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é a palavra escrita na Bíblia. Então, o que está querendo dizer Jesus? Ei, coma a Bíblia, coma a palavra de Deus, porque isso vai ser o que vai fazer ser vivo no Espírito, se unificar ao Espírito de Deus, e não vai deixar morrer no Espírito. É importante, irmãos, que a palavra de Deus é nosso alimento diário para todos os dias. Quanto mais você lê a Bíblia, mais alimentado você está, e mais você cresce espiritualmente, e mais você conhece Jesus, porque a Bíblia não só é resposta para a humanidade, sino a Bíblia também é para conhecer o coração de Deus, para se alinhar nosso coração com o coração dele, para Deus moldar nosso caráter segundo o coração de Jesus, e para nós pensar como Jesus pensa, para nós olhar como Deus pensa. É importante a Bíblia, porque a Bíblia nos fala como Deus pensa. Você quer saber como Deus pensa, o que Deus sente, como Deus fala para seu povo? Leia o Antigo Testamento. Se você quer ver como Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo e fez sua missão, e falava, e predicava, e curava, e fazia prodígios no mundo, leia os Evangelhos. Mas aí a Bíblia é para conhecer Deus. Muitas pessoas, e olha, já para a gente continuar, para ler em Provérbios, em Provérbios 30, no versículo 5. Toda a palavra de Deus é provada, é um escudo para quem se afia nele. Então, irmãos, a palavra de Deus não somente é resposta, não somente conhecimento de Deus, mas também é refúgio para aqueles que confiam e se refugiam na palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dar consolo, a palavra de Deus vai te amar, a palavra de Deus vai te confortar, vai te edificar como filho de Deus, como filho do Rei. Então por isso Jesus fala, é essa dica. É alimento, porque o alimento vai te forjar, vai te edificar como filho de Deus. Então, muitas pessoas me falam, Jesus, eu não consigo escutar Deus.
eu não consigo saber o que Ele quer, não consigo escutar sua voz. E eu sempre falo, irmãos, se você não tem uma sensibilidade ainda de escutar a voz de Deus, mas se Ele deixou suas palavras, que suas palavras jamais passam, vai abrir a Bíblia e você vai encontrar resposta na tua vida, tudo que você precisar. Porque na Bíblia Deus demonstra o seu amor pela humanidade, demonstra sua fidelidade com a humanidade, demonstra todo o seu poder, sua glória, tudo que Ele não gosta, tudo que Ele gosta, as coisas do jeito que Ele gosta. Então, irmão, se você quer conhecer seu Pai, aquele que o criou, e quer conhecer a seu Filho Jesus, nosso irmão mais velho, nosso exemplo para chegar até Ele, comece a ler a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ver como se edifica. Porque eu comecei a viver uma experiência nesta pandemia com a Bíblia incrível. E Deus me inspirou para eu falar para você a importância que a Bíblia tem na tua vida. Porque ela vai te edificar. E a experiência que eu tive com a Bíblia, que eu comecei a viver a Bíblia. Não é somente você ler a Bíblia nem meditar, mas sim começar a viver o que está escrito na palavra de Deus. Eu começava a ler o Antigo Testamento, eu via a glória de Deus acontecer, eu vi o poder de Deus acontecer no Antigo Testamento, eu via Deus abrir o mar vermelho, vi Deus ganhar guerras com Davi, vi tudo que Deus fazia com homens dele que Ele escolhia. E também vi os profetas, como faziam as coisas. Eu falei, Deus, isso é possível neste tempo? Eu falei, eu quero viver isso, eu quero fazer o que os profetas faziam, eu quero fazer o que Moisés fazia, eu quero fazer isso, eu quero viver isso. Eu estou empolgado quando eu estava lendo aquilo. E Deus falava, hoje eu posso fazer isso. Hoje, 2020, eu posso abrir o mar vermelho. Hoje eu posso dar profecias para você falar para meu povo. Hoje eu posso fazer prodígios e milagres diante de meu povo. Então, irmãos, as palavras de Deus não mudaram nada. Deus não mudou. Deus quer fazer prodígios e milagres no seu povo neste ano 2020, neste século. Deus quer fazer prodígios e milagres, se manifestar como se manifestou tempos atrás. E Ele quer se manifestar. E uma coisa importante, eu falar para Deus, Deus, eu posso fazer o que Jesus fazia, e está escrito, vocês farão coisas maiores que eu. Então, irmão, é começar a viver a palavra de Deus. Você pode ser um profeta de Deus, você pode ser uma resposta para uma sociedade, porque está escrito. Somente você precisa tomar posse do que já está escrito na palavra de Deus, do que já Deus falou para você, e você começar a viver aquilo. Quando eu comecei a viver a palavra de Deus, eu comecei a profetizar, eu comecei a ver prodígios e milagres acontecer na minha frente. Eu andava pela rua e eu começava a fazer tudo que os apóstolos diziam, porque eu falava para Deus, Deus, eu quero viver atos dos apóstolos, eu quero curar, eu quero profetizar, eu quero pregar como pregavam aqueles apóstolos, cheios do Espírito Santo, como pregava Paulo, como pregava Pedro, que ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a levar o reino de Deus. Então, irmão, a palavra de Deus já está escrita, já permanece e permanecerá até os séculos, até a vinda de Jesus. Então, já está escrita para você, para ser resposta, para você se moldar segundo o caráter, o coração e o pensamento de Jesus. Então, você quer ser como Jesus, leia a Bíblia, leia como Jesus fazia as coisas, leia como Jesus pensava, como Ele falava para o seu povo, e copie o mesmo caráter. Porque a Bíblia é resposta, refúgio, e nos vai ajudar e nos edificar para fazer excelentes filhos de Deus. Então, irmão, eu peço para o Espírito Santo possa invadir seu coração e possa inspirar tudo que Deus quer de sua vida nesta terra como missão. Que você possa abrir a Bíblia e possa encontrar a resposta da sua missão e do seu propósito na palavra de Deus, que são palavras de vida eterna. Lembre sempre, não é somente meditar ou ler a Bíblia, mas sim começar a viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, irmão, Deus abençoe, manda um grande abraço, tamo junto.